Agosto de 1914 não começa com um único estrondo. Ele começa com uma sequência de passos administrativos, telegramas, despachos, conselhos de gabinete, mobilizações ferroviárias e decisões tomadas sob pressão. O que para nós hoje aparece como um caminho inevitável para a Primeira Guerra Mundial, naquele momento ainda era um conjunto de portas que se fechavam, uma por uma, com velocidade crescente. No centro dessa engrenagem existe um país cuja existência política moderna havia sido desenhada para evitar exatamente o que estava prestes a acontecer: a Bélgica. Um estado relativamente jovem, densamente povoado, industrialmente relevante, estrategicamente colocado entre a Alemanha e a França, com acesso ao Mar do Norte e, sobretudo, protegido por um princípio que as potências europeias afirmavam respeitar: a neutralidade. Esta é a história de como a neutralidade belga, que parecia um tema de chancelarias e tratados antigos, virou um gatilho narrativo, diplomático e militar. Como a Alemanha decidiu atravessar a Bélgica, como os belgas resistiram nos primeiros choques e como o Reino Unido transformou essa violação em justificativa formal para entrar em guerra, expandindo o conflito para uma escala verdadeiramente global e moldando o imaginário público por meio da propaganda e da imprensa. Quando se fala em neutralidade em 1914, é fácil imaginar um país tentando ficar fora da briga. Mas a neutralidade belga não era apenas uma escolha circunstancial de um governo. Ela fazia parte do arranjo de segurança europeu do século XIX. A Bélgica era, por desenho, um espaço que não deveria ser usado como corredor por potências maiores. Os belgas tinham razões concretas para defender esse status. A Bélgica, espremida entre potências, sabia que a sua sobrevivência política dependia de uma regra clara: ninguém deveria cruzar seu território para atingir um rival. Não se tratava de idealismo, tratava-se de geografia. Quem controlasse ou atravessasse a Bélgica ganharia vantagens operacionais importantes no oeste europeu. E do ponto de vista das potências, a Bélgica neutralizada funcionava como amortecedor. Um conflito franco-alemão direto, sem essa faixa neutra, seria ainda mais imediato e mais devastador para as regiões fronteiriças. Na lógica do equilíbrio europeu, o papel de pequenos estados garantidos era reduzir o risco de uma guerra começar por acidente, ou ao menos torná-la politicamente mais difícil. Esse é o primeiro ponto crucial. A neutralidade belga não era um detalhe, mas um compromisso internacional. Quando governos publicam notas, quando diplomatas citam tratados, quando um país afirma: nós garantimos, há algo maior do que papel timbrado: a credibilidade, reputação e a expectativa de que regras não são descartadas no primeiro aperto estratégico. Em 1914, a Bélgica entende que sua neutralidade é simultaneamente escudo e alvo. Escudo porque, teoricamente, desencoraja agressões. Alvo porque, militarmente, a rota pelo território belga pode oferecer uma vantagem decisiva a quem esteja disposto a violar a regra. É justamente aí que o tema intra-britânica se conecta. Para o Reino Unido, que historicamente se preocupava com o equilíbrio de poder no continente e com a segurança do Canal da Mancha e do litoral do Mar do Norte, uma Bélgica ocupada por uma potência hostil significava mais do que a queda de um país pequeno. Significava a alteração direta do tabuleiro estratégico da costa europeia. Portanto, o que estava em jogo era triplo: soberania belga, o direito real de um Estado existir e decidir sobre seu território, a validade do sistema de tratados, se uma garantia internacional poderia ser ignorada quando conveniente, e o equilíbrio estratégico do oeste europeu, especialmente sensível para o Reino Unido, com sua lógica naval, comercial e imperial. Esse pano de fundo aparece nos documentos e compilações oficiais consultadas, como o Belgian Grey Book,
que reúne correspondências diplomáticas do período, e em materiais britânicos e parlamentares que, nos primeiros dias de agosto, passam a tratar a Bélgica como questão central. Com a crise se agravando, a Alemanha enfrenta um dilema operacional que não nasce do nada. Ela decorre de uma realidade estratégica. Se a Alemanha tiver de lutar contra França e Rússia ao mesmo tempo, o tempo vira inimigo. Uma guerra longa poderia desgastar recursos, moral e estabilidade interna. A solução buscada pelos planejadores alemães, em linhas gerais, exigia um golpe rápido no oeste antes que o leste mobilizasse plenamente. E para isso era necessário espaço de manobra. O problema é que a fronteira franco-alemã estava fortificada e preparada. A rota mais aberta, do ponto de vista geométrico-militar, passava pela Bélgica. É importante entender o peso dessa decisão. Atravessar a Bélgica não era apenas uma escolha de caminho, era um ato político de alto risco. Significava violar um Estado neutro e, com isso, dar aos rivais uma narrativa poderosa. A Alemanha começou invadindo um país que não atacou ninguém. E pior, significava oferecer ao Reino Unido a base moral e jurídica para intervir. Mesmo assim, a Alemanha avança para a coerção. O mecanismo é típico de crises diplomáticas armadas. Exige-se passagem sob a forma de pedido com ameaça embutida. Na prática, isso coloca a Bélgica diante de uma escolha sem alternativa real. Aceitar seria abandonar a neutralidade. Resistir seria enfrentar a invasão. Os registros belgas reunidos posteriormente, especialmente no Grey Book belga, preservam o tom e a sequência das comunicações. A Bélgica é pressionada, responde e reafirma o princípio de inviolabilidade de seu território. Para a Bélgica, aceitar a passagem não era evitar guerra, era entrar nela de outra forma, como cúmplice involuntário de uma ofensiva. Além disso, a Bélgica sabia que permitir passagem alemã transformaria seu território em campo de batalha de qualquer jeito, pois a França e seus aliados responderiam ali. Essa é uma parte central do episódio. Não havia saída limpa, mas havia uma diferença moral e política enorme entre ser invadido, resistindo e abrir as portas. A Alemanha, por sua vez, também prepara sua justificativa. Documentos alemães compilados no German White Book tentam construir o argumento de necessidade estratégica, de urgência, de contexto de ameaças. Em crises desse tipo, necessidade costuma ser usada como palavra-chave para converter um ato ilegal em algo apresentado como inevitável. Só que inevitável para quem? E a que custo? A decisão alemã, portanto, não é apenas um movimento no mapa. Ela é o ponto em que a lógica militar se choca com o direito internacional e com a diplomacia. E é esse choque que fará o conflito crescer de forma acelerada. Quando as tropas alemãs cruzam a fronteira, o que acontece em seguida precisa ser visto sob dois ângulos: o militar e o simbólico. Militarmente, a Bélgica tinha um exército pequeno comparado às grandes potências, mas tinha planejamento defensivo, fortificações e uma compreensão clara de que, se sua neutralidade fosse violada, resistir era obrigatório. Resistir não significava acreditar numa vitória total, significava impor custo, ganhar tempo e talvez ativar o mecanismo político da ajuda internacional. O primeiro grande marco desse choque é frequentemente associado às fortificações e aos combates na região de Liège. A importância de Liège não estava apenas na cidade em si, mas no seu papel de porta de entrada e na rede de fortes que, na mentalidade defensiva do período, deveriam atrasar um invasor. A resistência belga produz atrasos e cria fricção. Em guerra moderna, tempo é arma. Horas e dias podem alterar cronogramas de mobilização, reposicionamento e reforço. Esse efeito é difícil de medir com precisão em um único ponto do fronte, mas é inegável que a resistência belga não foi irrelevante.
Ela obriga o invasor a empregar mais força do que esperava e a lidar com obstáculos que não existiriam se a Bélgica simplesmente aceitasse. Mas há algo ainda mais decisivo. A resistência transforma a invasão num evento político cristalino. Não é um trânsito autorizado, é uma violação. E é aqui que entra a dimensão institucional e moral da resposta belga. Em 4 de agosto de 1914, o rei Alberto I dirige-se ao parlamento belga. O discurso, preservado em transcrições históricas amplamente citadas, é uma peça de construção nacional em tempo real. Ele fala de unidade entre regiões, fala do senso de patriotismo, fala da independência ameaçada e do dever de resistência. Esse tipo de discurso tem duas funções. A primeira é interna, manter coesão, reduzir pânico, preparar para sacrifício. A segunda é externa, sinalizar ao mundo que a Bélgica não é campo disponível, mas Estado soberano atacado e que sua resposta é legítima. O discurso de Alberto I, por ser oficial e por ocorrer no dia da invasão, torna-se rapidamente uma âncora narrativa. Ele ajuda a fixar o enquadramento do episódio. Um país neutro foi atacado e decidiu resistir. Há ainda um detalhe que costuma ser subestimado. A Bélgica era um país com complexidades internas, mas, sob ameaça, a necessidade de unidade se impõe. Isso dá força à imagem de uma nação que, embora pequena, mantém dignidade diante de uma potência maior. Agora, deslocamos a câmera para Londres. A entrada britânica na Primeira Guerra Mundial não pode ser reduzida a uma única frase, a um único tratado ou a uma única indignação moral. O Reino Unido tinha interesses estratégicos vastos: marinha, comércio global, império, equilíbrio europeu. Havia também o histórico da diplomacia britânica e a preocupação com a hegemonia de uma potência no continente. Mas, ao mesmo tempo, havia política interna. E política interna exige justificativas que consigam atravessar debates, convencer parlamentares, mobilizar a opinião pública e sustentar a decisão ao longo do tempo. É nesse ponto que a Bélgica se torna crucial. Quando a Alemanha viola a neutralidade belga, o governo britânico obtém um argumento que é, ao mesmo tempo, jurídico, moral e comunicável. Jurídico porque se refere a garantias e compromissos internacionais. Moral porque envolve um país neutro atacado. Comunicável porque cabe numa frase que qualquer jornal pode imprimir: um tratado foi violado, uma nação foi invadida. Nos dias 3 e 4 de agosto, o debate britânico acelera. Discursos como o de Sir Edward Grey na Câmara dos Comuns em 3 de agosto de 1914 aparecem em registros parlamentares e transcrições históricas como marcos do argumento britânico. Grey descreve a rapidez dos acontecimentos e tenta, dentro do discurso político, apresentar o que está em jogo, não apenas alianças distantes, mas a credibilidade e a posição britânica na Europa. Há um aspecto dramático nessa fase. A diplomacia ainda tenta operar, mas o relógio militar não espera. Em crises, o tempo diplomático e o tempo operacional entram em conflito. O governo precisa responder antes que a ocupação do território belga se consolide e antes que a opinião pública interprete a hesitação como fraqueza. E então vêm as notas diplomáticas, os prazos e o passo final, a exigência britânica para que a Alemanha respeite a neutralidade belga e, diante da falta de recuo satisfatório, a declaração de guerra. Documentos e compilações do período, incluindo coletâneas de correspondência e registros oficiais, mostram esse encadeamento como uma cadeia de decisões: invasão, exigência, ausência de garantia suficiente, guerra. Esse processo é decisivo por um motivo muito simples. O Reino Unido não entra como coadjuvante. Ao entrar, ele leva consigo um conjunto de capacidades e de conexões globais. A guerra deixa de ser uma disputa continental com possíveis limites e se transforma numa guerra com alcance oceânico, imperial, econômico e, com o tempo, mundial. A invasão da Bélgica e a entrada britânica mudam a escala do conflito em camadas. A primeira camada é militar e naval. O Reino Unido é uma potência marítima.
Sua marinha e sua capacidade de controle de rotas comerciais mudam o cálculo estratégico do conflito. Um inimigo continental agora precisa considerar bloqueios, abastecimento, pressão econômica e a interdição do comércio internacional. A segunda camada é imperial e global. A entrada britânica implica, direta ou indiretamente, mobilização de recursos e pessoas de múltiplas partes do império, além de redes financeiras e logísticas. Mesmo quando os primeiros meses parecem centrados na Europa, a guerra já carrega potencial de se espalhar para além dela. A terceira camada é diplomática. Com o Reino Unido no conflito, a percepção internacional muda. Estados neutros observam, aliados avaliam compromissos. A legitimidade narrativa passa a importar ainda mais. Quem parece agressor? Quem parece defensor? Em guerras modernas, a disputa por legitimidade é tão real quanto a disputa por território. A quarta camada é temporal. A ideia de uma guerra curta torna-se mais difícil. A Alemanha agora enfrenta uma coalizão com poder econômico e naval ampliado, e o conflito tende a se prolongar, exigindo mobilização industrial e humana que, no início de agosto, muitos ainda não conseguiam imaginar por completo. Tudo isso, ironicamente, nasce do encontro entre um plano militar que buscava rapidez e um ato político que provocou expansão. Atravessar a Bélgica pode ter parecido um atalho estratégico, mas, politicamente, tornou-se um acelerador do envolvimento britânico e, por consequência, da escala do conflito. O último eixo deste episódio é o mais invisível e, ao mesmo tempo, um dos mais poderosos, o imaginário. Guerras não são travadas apenas com munição, são travadas com histórias, e as histórias precisam de símbolos. A Bélgica invadida oferece um símbolo perfeito, um país neutro, menor, atacado por uma potência maior. A imprensa britânica e aliada passa a enquadrar a guerra como defesa de princípios e proteção de pequenos estados. Esse enquadramento não elimina interesses estratégicos, mas os recobre com uma narrativa moral que é mais mobilizadora. A propaganda encontra uma frase e a transforma em emblema, a ideia de que a neutralidade seria tratada como um pedaço de papel. Associada ao chanceler alemão Bethmann Hollweg, essa expressão entra na cultura política como prova de desprezo por tratados. Mesmo quando historiadores discutem como a frase circulou, sua função propagandística é inequívoca: sugerir que, para a Alemanha, compromissos internacionais seriam descartáveis. Na prática, o efeito é imediato. Ajuda a justificar a guerra como necessária, não apenas conveniente. Ajuda a recrutar e sustentar o moral. Não é uma guerra de conquista, é uma guerra de defesa do direito. Ajuda a moldar como o público entende sofrimento e sacrifício. Se o inimigo viola tratados, então qualquer custo parece mais aceitável. Do lado belga, a resistência ganha contornos épicos. A figura de Alberto I, o rei que convoca o país, reforça o retrato de uma nação que não se rende à intimidação. Esse retrato circula no exterior e consolida a empatia internacional. Esse é um ponto fundamental para um documentário. A invasão da Bélgica e a entrada britânica não são apenas eventos, são a origem de um enquadramento moral que acompanhará toda a guerra. A partir dali, discussões sobre civilização, barbárie, lei e força vão aparecer repetidamente em discursos, cartazes, manchetes e memórias do conflito. Ao olhar para esse episódio, percebemos que a Bélgica não foi um detalhe geográfico no caminho para a França. Ela foi o teste decisivo de um sistema de garantias e de uma ideia: a de que estados pequenos podem existir sem serem esmagados quando se tornam inconvenientes. Em agosto de 1914, esse teste falhou. Não porque a Bélgica não resistiu, mas porque a violação ocorreu. E justamente por ocorrer, ela gerou uma cadeia de efeitos que ampliou a guerra e moldou sua narrativa. A Alemanha buscou uma vantagem operacional e encontrou um custo político gigantesco. A Bélgica foi colocada numa escolha impossível e decidiu resistir, transformando-se em símbolo. E o Reino Unido, ao usar a neutralidade belga como justificativa formal e moral, deu ao conflito uma dimensão nova, que ultrapassava fronteiras europeias.
Quando o mundo entrou na Primeira Guerra Mundial, ele não entrou apenas por alianças. Entrou também por uma pergunta que parecia simples, mas era profunda. Se tratados não valem diante da força, o que vale? Em 1914, essa pergunta não foi respondida em discursos, foi respondida no chão belga e ecoou em Londres, no parlamento, na imprensa e, muito em breve, nas trincheiras.